Olá, olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, todos os nossos irmãos aí. Nós vamos iniciar mais um episódio aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo. Estamos muito felizes aqui por estar mais uma vez fazendo aqui a leitura do livro, junto com todos os nossos irmãos, nossos telespectadores. Vamos aguardar alguns minutinhos para que as pessoas possam ir chegando, às vezes chega do trabalho, né, um pouquinho corrido. Então, nós vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu quero aqui agradecer a nossa presença da Débora, que está aqui hoje para nos abrilhantar. Boa noite, Débora. Olá, boa noite, Marco. Boa noite aos nossos amigos, mais uma vez aqui no estudo do livro. É sempre um grande prazer poder dividir esses momentos de aprendizado com você. É isso aí, legal. Então, todos os nossos irmãos podem se inscrever no canal, ativa o sininho e dá o seu like, dá seu joinha aí. E também pode aí transbordar aí com os nossos amigos, os parentes, os irmãos, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo que é de grande valor. Nós aqui estamos simplesmente só exatamente para expandir, para aumentar aí a nossa rede de conhecimento. Então, nós não somos o dono da verdade, não somos absoluto em nada. Nós só estamos fazendo aquilo que tocou no nosso coração para que a gente possa fazer. Trazer a leitura, falar do Espiritismo, falar do Evangelho. Então, nós escolhemos esse livro, que é do Eliseu Ringonati, porque ele tem uma linguagem simplificada. Então é isso. Vamos ajudar a que todos possam ter assim um entendimento mais fácil. Então vamos nos conectar como nós gostamos, né? Com um minutinho de silêncio, e aí nós fazemos uma prece breve e vamos iniciar a leitura de hoje. Então vamos assim deixar assim um minutinho de silêncio para o agradecimento. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por estarmos juntos aqui e podemos concretizar esse trabalho. Agradecemos a oportunidade, estamos trabalhando aqui juntos com os nossos irmãos da espiritualidade, estamos também aqui com o nosso irmão Jesus Cristo e, acima de tudo, com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Graças a Deus. Uma coisa antes, Débora, né, que eu queria deixar para os nossos irmãos, é que quando nós estamos nesse breve momento, é um momento que nós realmente falamos sobre coisas edificantes, sobre coisas de um nível mais alto de energia, uma energia positiva. Nós estamos ativando aqui a nossa parte espiritual, a nossa parte moral, a nossa parte intelectual, que é o que nós precisamos ativar. Então, esse momento é um momento que nos dá prazer, nos traz paz de espírito. Então, todos aqueles que puderem ter essa prática, nós estamos lendo aqui juntos, né? A Débora está sempre aqui comigo, e vocês aí de casa,
Mas, quando não der tempo de vocês fazerem aqui com a gente, façam vocês mesmos. Tenham um livro, né, aí com vocês durante o dia, um minutinho que vocês parem, leiam alguma coisa falando de algo superior, né? Às vezes muitas leituras que não condiz com a nossa prática, com a nossa boa vontade. Nós temos outras leituras para diversão, nós temos outras leituras para outros, né, entendimentos, para buscar outras finalidades. Mas essa é uma leitura que ela nos dá, assim, uma proteção, porque a sua mente vai estar sempre positiva, né? Essa ideia, ela é muito importante. O que você acha disso, Débora? Isso que você falou me lembra muito uma imagem de uma vez de um dos livros do Chico, que ele falava sobre como que era o momento da leitura de um livro espírita, né? Nem só do livro espírita, mas, por exemplo, da Bíblia, do Evangelho e tudo mais. Ele falava, né, que era a pessoa lá lendo, e aí, naquele momento, falava sobre como, caía uma luz, né? Como se fosse uma chuva prateada sobre a pessoa, né? E aí, aquilo a conectava, né, ao céu, vamos dizer assim, né? E aí, aquilo ia edificando a pessoa, passando por todo o corpo da pessoa. E aí, você conseguia ver os chakras da pessoa brilhando. Isso, né? Sendo limpo, né? Sendo limpo. Então, que aquilo ele falava exatamente sobre, por exemplo, que a pineal começava a brilhar. E aí, aquela chuva, não só a pessoa, como a casa da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa estava em casa. E aí, como todo o ambiente onde ela estava também ficava edificado. Isso. Então, todo o ambiente que a pessoa estava também ficava iluminado. Aquela chuva ficava em tudo que estava ao redor da pessoa. Então, o que acontece? Isso é justamente para mostrar a importância daquilo que você está consumindo. Então, nessa hora eu faço o apontamento. Aquilo que você está consumindo, vamos supor, um livro de terror. Muda totalmente o contexto, né? Ou, então, uma revista de pornografia. Mais ainda, né? O que é que você está atraindo, por exemplo, para o seu redor? Qual é o tipo de vibração que você está atraindo? E de que forma você está estruturando o ambiente, né? Exatamente. Qual é o tipo de vibração que você está atraindo? E se a gente é magnetismo e a gente atrai... a gente é energia pura, pergunta, né? O que eu estou atraindo? Então... Você vê que é tão interessante que você, né, tá falando, eu perguntei e você exatamente foi buscar ali na sua caixa de ferramenta, que é uma leitura que você fez em um determinado momento. Eu garanto que não foi há 30 minutos antes que você leu. Não. Você entendeu? Já faz bastante tempo. Faz tempo, mas está armazenado, está guardado esse conhecimento, esse entendimento. É que nós temos uma coisa que se chama o fenômeno RAM, registro automático da memória. Está guardado. Nós temos como se fosse um grande arquivo, e quando precisa, nós vamos lá na letra, vamos abrir a gaveta e vamos achar ali aquele nome, né? Então, nós vamos achar aquilo que a gente precisa para que a gente possa solucionar o momento. Sim. Então, os momentos vão acontecer, mas nós temos que ter ferramentas guardadas para que nesses dias nós possamos trabalhar com elas. Então, tiro aquela ferramenta e eu apresento naquele momento e faço o trabalho que tem que ser feito. É dessa forma que nós podemos aqui realmente
estar dando passos mais largos. Porque se nós não tivermos ferramenta para que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia, nós vamos fazer um mau serviço. E se conseguirmos fazer, vamos fazer mal e porcamente. Então, vamos nos preparar. E essa é a preparação. Infelizmente, ela vai nos trazer ocupação. Nós temos que reservar esse pedaço do dia, essas horas, esses minutos. E nós precisamos ter a consciência de que isso não é jogar fora, é investir o seu tempo. Porque o seu tempo, hoje investido, ele pode te dar um retorno muito maior lá na frente. Então, hoje você aprendeu que você talvez tenha que ter paciência. E você leu num livro que houve uma situação 10, 20, 30, 1000 vezes pior do que a que você está passando e que teve paciência e que foi solucionado. Como uma história que a maioria deve conhecer, que é a história de Jó. Por isso que quando se fala em paciência, se cogita Jó. Então, se você de repente teve aí a graça de ler a passagem, quando você de repente está numa situação, você fala, puxa, isso aqui não é nada perante ao que realmente ele passou. Você já tem uma referência e você tem uma ferramenta para te dar estrutura para você trabalhar. Então eu vou ser paciente também. Eu vou entender essa situação e vou ter paciência, porque isso vai se dissolver. Isso vai acontecer, isso vai mudar. Então, é dentro disso que nós precisamos. Ou nós talvez vamos precisar de uma leitura que nos deixe mais agitado, que nos deixe mais irritado e que talvez dentro de um outro momento nós vamos estar mais reativos. Então, nós temos que nos blindar. Só faz isso realmente quem entende a importância desses passos mais largos, do investimento do seu tempo, do investimento em você, do investimento na sua mente, no seu conhecimento e, acima de tudo, na sua paz de espírito. Só para fechar essa conversa, nossa, você trouxe umas pontuações tão importantes, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem ansiedade, ela vai ler, consumir coisas que a deixam mais ansiosa? Não. É justamente o contrário. Ela tem que consumir coisas que a deixem menos ansiosa. Então, uma coisa que eu falo para as pessoas: se você tem ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir, por exemplo, o consumo do café. Cafeína eletrizante. Exatamente. E aí você vai assistir, por exemplo, coisas que estimulem mais ainda, com cores vibrantes, com estímulos visuais gritantes, com coisas que te deixem com a mente mais acelerada ainda. Que abala suas emoções. Exatamente. Né? Que te desregule, não. Você tem que consumir coisas que te deixem mais tranquilas. Então, por exemplo, aí tudo bem que as pessoas sempre falam, mas aí você sempre vai falar que você tem que fazer uma meditação. Não, gente, tem diversas outras práticas que você consegue colocar em uso sem ser a meditação. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado. E aí, o que eu faço? Eu não consigo meditar, mas eu consigo orar. E a prática da oração, para mim, ela é muito mais eficaz e ela é quase uma meditação. Então, o que acontece? O que eu faço? Eu oro. E aí, eu uso a prática da oração como meditação. Então, eu vou orar. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma música, meus mantras, né? Eu falo que são aquelas músicas de
chuva, de passarinho e tudo mais. E aí, enquanto tá tocando, eu tô orando. É uma conexão prática, com o ser maior, né? Com a natureza. Prática que é muito mais eficaz do que se eu estivesse lá meditando. Ansiedade na minha rotina, que vai fazer com que eu controle. Aí eu vou ouvir uma música lá agitada. Não, eu vou ouvir músicas que me mantenham estabilizadas. Um rock and roll pesado? Não. Música tranquila. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso dentro da minha rotina para fazer com que eu seja uma pessoa mais calma, que diminua a ansiedade e que me torne uma pessoa mais edificada. E não adianta, às vezes, imaginar que, mas então eu vou ter que me excluir do mundo, porque o mundo está aí, tem tantas coisas, eu não posso fazer mais nada. Não, simplesmente você tem que saber o que é que você quer para você. Sim. E aí, desculpa, pode continuar. Não, então, só para você entender o que você quer para você, né? Agora, você estava falando de meditação, aí quem tem dificuldade de meditar, então eu tenho uma coisa que eu sempre digo que é muito simples. Como que aprende a meditar? Aí eu pergunto para a pessoa, você respirou? Respirei. Percebeu que respirou? Percebi. Já meditou. É isso. Eu garanto que muitos não percebem nem que respira. Sim. De tão acelerado que a coisa está. Então, é isso. Começa. Perceba a sua própria respiração. Perceba o ar adentrando os seus pulmões. Perceba ele saindo. E sinta o bem-estar disso. Só isso já vai mudar bastante coisa. Sim, sim. E aí a gente traz duas coisas que hoje são o mal da humanidade: ansiedade e depressão. Ansiedade como o excesso do futuro, ou seja, você fica enlouquecido pensando nas possibilidades infinitas do que podem acontecer no futuro. E a depressão, o excesso do passado. E aí, dentro do excesso do passado, né, vem aquela coisa de você querer saber e mudar e querer entender e ficar pensando sobre o seu passado e aquilo Então, e você pensa no passado em tudo o que não deu certo. Exatamente. Você não pensa no passado em coisas que você aprendeu com a situação. Você pensa como se fosse assim uma derrota, tudo que aconteceu de ruim lá. E quando você vai para o futuro, você pensa em tudo que você pode fazer e que pode vir a dar errado. Então você começa a ter só pensamentos e sentimentos contrários. Só sentimentos negativos. Só se colocando cada vez mais numa vibração baixa. Exatamente. E aí, dentro dos nossos estudos, dentro de tudo aquilo que a gente pensa, você consegue entender a importância da gente esquecer o passado quando a gente reencarna. Se a gente não consegue lidar em vida, né, com todo o passado que a gente viveu, com todos os traumas, com todas as crenças, com tudo aquilo que a gente passou nesta vida, imagina se a gente fosse lidar também com todo o passado de outras vidas. Imagina que hoje a gente está no ano 2024. E a conta é muito simples. Vamos supor que a gente tenha vivido aí pelo menos 1000 vidas. Reencarnado aí a cada 200 anos, né? Vamos aí, vivemos 1000 vidas. Imagina se nós hoje, em vida, lembrássemos de uma fração de cada uma dessas 1000 vidas. Sendo que
há 2000 anos atrás, a gente está falando somente da época do Cristo, né? Uhum. A gente nem está levando em consideração todos os anos antes do Cristo. Então, imagina que a gente esteja aí pensando na nossa primeira encarnação, supor, né? Lá na época do Cristo. É como você está dizendo aqui, nós vamos estar nessa situação, e aí, dentro da lição já, essa situação da memória ser apagada, como nós nos colocaríamos e viveríamos o presente? Exatamente. Então, imagina você lá na época de Cristo, e aí você foi, por exemplo, duas coisas, né? Uma, você foi aquele que apedrejou a mulher adúltera, né? E aí, imagina você se lembrando que você apedrejou uma mulher adúltera. E aí você imagina que essa mulher adúltera, por exemplo, hoje é a sua filha. Ou pior, né? Imagina que você hoje tem a lembrança de que você era a mulher adúltera, né? A que foi apedrejada, e você é a filha. E quem te apedrejou foi seu pai ou sua mãe. Então imagina como que você lida com essas lembranças. Se nós aqui não somos capazes de, né, nos desvencilhar de um período tão curtinho assim, que é, né, dentro de uma encarnação, algumas coisas que vivemos, imagine um conteúdo tão grande de tantas encarnações, nós lidarmos com tudo isso, com tudo que aconteceu. Nós sabemos que várias coisas já aconteceram. Às vezes as pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos de idade, 60, 80, independente, tem coisas que você já fez, já praticou, que hoje você não pratica mais, mas que aquilo está latente na sua memória e que você se arrepende daquilo e que você às vezes não se perdoa e que você não perdoa as outras pessoas, que você sofre males terríveis por essas memórias, por essas lembranças, por esses acontecimentos. E que isso te trava hoje o presente. Que hoje é exatamente a escrita no caderno novo, com a folha em branco, e a libertação da escrita de ontem, que foi a lição que aprendemos. Então precisamos entender, a lição que aprendemos foi a escrita de ontem. Então vamos olhar para isso como um momento de aprendizado, totalmente uma vida didática. Tudo aquilo que aconteceu era exatamente o que teria que acontecer para que a gente realmente aprendesse o que tinha que aprender, para que a gente ficasse mais forte e chegasse até aqui. Tudo é uma ponte para que a gente chegasse até o outro lado. E o que vai vir, a Deus pertence. Nós temos o nosso papel, vamos aqui trabalhar para isso, mas hoje é o que eu trabalhei hoje. Não é o que eu vou trabalhar daqui um mês, daqui uma semana, daqui... É como se eu estivesse fazendo uma conta hoje para pagar o mês que vem, esperando que eu ganhe o dinheiro para pagar essa conta que eu nem sei se eu vou ganhar. Se eu não ganhar, como que fica essa conta que eu fiz? Então, é isso. Não nos devemos preocupar com o futuro. Existe uma coisa que até nós conversamos hoje sobre isso no Evangelho, e que a gente precisa deixar bem claro, né? A programação. A programação. Você programar
você ficar em cima daquilo e programando e achando que... Não, você precisa deixar a coisa acontecer primeiro. Agora, planejar é o dever de todos. Deus já planejou tudo, já planejou o mundo, já planejou tudo. Ele simplesmente só está deixando os dias acontecerem. Por quê? Porque Ele está colhendo toda essa informação que nós estamos proporcionando através da nossa passagem aqui na carne. Então tudo isso que nós vamos passar aqui é de grande valia, de grande aprendizado. Então nós estamos indo. Então esse plano nós temos que fazer. Então nós temos que fazer um plano para que a gente possa assim, lá na frente, chegar aonde nós queremos, aonde nós planejamos. Mas a programação, ela é dia a dia. É todos os dias que nós temos que lidar com as coisas que vão aparecer. Uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente trazer também dentro desse contexto do estudo do Espiritismo aplicado, que é muito bom. Alguns alunos me perguntam, por exemplo, como perdoar. Diversos contextos, né? E aí, outro dia, uma aluna virou para mim e perguntou assim, né? Débora, como que você consegue perdoar? Como você conseguiu perdoar, por exemplo, alguém que fez determinado mal para você dentro do Espiritismo, né? E aí eu expliquei para a pessoa. A primeira coisa foi que não é nem levando a máxima de perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque isso na prática, por mais que você diga isso, dói. E doeu por muito tempo, dói por muito tempo. Se não doesse, não virava um trauma, né? E aí eu falei, outra coisa, aquela coisa de se reconcilia com o teu inimigo em vida. Porque depois, né, para você não voltar de novo. E eu dei outros exemplos. Mas o que é mais tocante, que eu disse, uma hora para de doer. Porque você acaba se modificando. E aí você percebe que aquele que cometeu o ato, a imprudência e tudo mais, ele é muito pequeno perante o seu aprendizado. Então, por exemplo, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui me edificando, né? Conforme eu fui alçando voos maiores, eu comecei a olhar para aquilo que tinha acontecido e eu percebi que aquilo era tão pequeno perante o meu conhecimento. E aí, quando eu coloco aquilo sobre o véu do esquecimento, às vezes eu penso, eu posso ter feito coisas muito piores, não justificando o erro dele nesta vida, mas pensando, o que importa é aquilo que ele cometeu diz sobre ele e não diz mais sobre mim. Então, e esse trabalho que você está falando, essa cura, essa busca, ela precisa ser feita, cada um fazer, individual, intransferível. E quando você chegar num patamar que você vai entender, aí o outro pergunta: você se magoou? Aí o outro diz assim: não. Então eu já estou dentro do perdão, porque eu nem preciso trabalhar o perdão, porque ele já está em mim. Eu não me sinto ofendido, eu não me sinto magoado, eu não me sinto chateado. Então, quer dizer, por que é que eu vou realmente gastar um tempo com isso? Só depois que eu
realmente fizer essa cura comigo mesmo e entender. E tem até uma passagem que vários homens estavam conversando e aí questionaram para Chico. Chico, nós estamos falando aqui em perdão e você aí não falou nada. Ele perdoou 5, o outro perdoou 10, o outro perdoou 20. E você, quantos você perdoou? Nenhum. Nossa, mas você que é um homem religioso, um homem santo, um homem isso e aquilo. E o que aconteceu que você então ainda não trabalhou essa parte? Ele falou, não, eu não me sinto ofendido. Simplesmente o que nós temos que entender, o que está fora de nós, que não está aqui dentro, não nos pertence. Então, caiu uma pedra lá. Caiu lá, não caiu aqui. Não é minha. Deixa lá. Como ele dizia, né? O que é que você faz com o presente que você recebe, que você não quer? Deixa lá. Então, o cara te xingou, o cara te xingou, o cara te falou qualquer coisa, para você, e eu já disse isso aqui também, e é 2 pontos. Nós não devemos nos iludir com elogios, né? E nem com críticas. Porque se você se iludir com crítica, você para de fazer o que você está fazendo. Você deixa de caminhar. Você deixa de não insistir, persistir. Porque insistir você faz a mesma coisa sempre e não sai do lugar. Persistir você muda alguma coisa para que você veja um resultado diferente. Então você persiste. Agora, o elogio, ele também pode te parar. Sim. Porque você acha que está bom demais e continua sempre naquele momento, fazendo sempre aquilo, e aquilo, de repente, ele te brecou. E, acima de tudo, te trouxe um ego elevado, porque você começa a achar que você é muito bom, isso e aquilo, e te atrapalha também. Mas tem um grande detalhe. Amanhã, se não houver um novo elogio, aí você cai também. Então, você vai ficar dependendo do elogio. Então, não é bom você se apegar nem a um, nem a outro. Você tem que se apegar à certeza dos resultados que você tem dentro daquilo que você faz. Você perdoou. Estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor. Olha aí, esse é o resultado. Você odiou. Não, eu estou me sentindo mal. Eu estou com isso remoendo dentro de mim. Eu estou aqui perturbado com isso. Eu tenho certeza que as pessoas que têm ódio, que têm rancor dentro dela, ela não se sente bem. Ela não tem uma mente clara, leve. Por quê? Tanto por ela depositar essa energia pesada, quanto os outros também que se assemelham com esse mesmo pensamento, eles estão ali, vibrando por aquilo. Então, simplesmente é você sentir e fazer isso que a Débora está dizendo, essa cura, esse trabalho de buscar e entender, aí você vai chegar num ponto desse. Aí a vida fica cada vez melhor, fica mais suave. Sim. Essa introdução toda que nós fizemos hoje, estamos fazendo, na verdade, ela é muito mais do que uma introdução, né? Ela é um fechamento de tudo aquilo que nós lemos nos últimos programas, né? Sobre a reencarnação, o ciclo das reencarnações, por que o espírito reencarna e por que esquecer o passado. Então, toda essa introdução que a gente está falando, toda essa questão do esquecimento, do perdão, né, da ansiedade, ela é uma introdução né, sobre todas essas... É um apanhado geral, né? Esse é um apanhado, né,
sobre tudo que a gente tem lido. Foi um capítulo, vamos chamar de capítulo, né? Bem extenso, sobre quais são, o porquê que a gente reencarna, como que é essa questão da reencarnação. E aí hoje a gente fecha o porquê que a importância de esquecimento, né? E finalizando isso, para a semana que vem a gente começar um novo capítulo, né? Então, agora sim, para finalizar, e aí a gente vai fazer o fechamento, rotina. Então, por que esquecer o passado? Então, só para lembrar, os motivos: o remorso de crimes antigos, a presença dos antigos desafetos, igual eu dei o exemplo da mulher apedrejada, situação presente inferior à passada, ou seja, para a gente se melhorar, né? Situação presente superior à do passado, saudade dos entes queridos, lembrando que toda vez que a gente dorme, a gente assume, né, a parte inconsciente. Em desdobramento, a gente tem muitas vezes a visão, né, o lampejo do que sem o véu do esquecimento, reincidências em vícios antigos. E aí agora, para fechar, a rotina. Somos ainda rotineiros. Se nós nos lembrássemos de nossas reencarnações precedentes, seríamos levados a viver do mesmo modo hoje como já o vivemos anteriormente. Nossa tendência seria continuar a viver do mesmo modo, sem procurarmos novos campos de ação. Estacionaríamos. Não progrediríamos a não ser mediante esforços sobre-humanos, dos quais a maioria das criaturas fugiria. Pela ligeira análise que acima fizemos, ficamos compreendendo por que é necessário o esquecimento das nossas reencarnações anteriores. Porque as lembranças penosas e as angústias antigas veriam juntar-se às dificuldades de hoje e, longe de abrandá-las, agravá-las-iam. Eis explicado, embora sucintamente, porque as lembranças do que fomos anteriormente não podem ser despertadas. Caso fossem, ansiedades inúteis amargurariam os dias que agora vivemos. Na realidade, contudo, nós não nos esquecemos do nosso passado. Ele jaz latente em nosso íntimo e volta à nossa lembrança em forma de pendores, inclinações, gostos, simpatias e aversões. Todos nós temos tendências e faculdades que quase equivalem a uma lembrança efetiva de nossas vidas pregressas. Bastaria que nós nos puséssemos a analisar nossa vida presente, traçando um quadro de nossas inclinações, de nosso íntimo modo de pensar, para termos uma ideia bastante aproximada do que fomos no pretérito, porque hoje somos o produto dele. E assim, um homem inteligente evita queixar-se. Sabe que através de suas queixas e lamentações, uma pessoa analisadora e observadora facilmente lhe descobrirá o passado, pelo menos em linhas gerais. É exatamente isso, né? E aí a gente fica pensando, se eu sou quem sou hoje, se a gente analisa e se observa um pouco, eu tenho uma breve ideia de quem eu fui em outras vidas. Então, se você parar para pensar, quando a gente, passado lá a primeira infância, né? E aí quando vem a adolescência, você já começa a ter ali uma ideia, um caminho formado ali, onde os pais têm que começar a corrigir, e você traz à tona tudo aquilo que você traz de outras vidas. Né? E é justamente esse, igual foi falado anteriormente, é ali que você traz tudo aquilo que você vivenciou em outras vidas, né? É uma oportunidade de correção, né? É uma oportunidade de correção, né? Você vai impor aquilo que você já está acostumado, né? Sim. Ora, não
realmente lembrando efetivamente, mas com lampejos, né? Com coisas assim, fatos, e às vezes tem pessoas que falam: nossa, eu não acredito o que aquela criança falou, eu não acredito como ela reagiu de acordo com determinada situação, mas na verdade ela só está sendo ela dentro de um resquício de uma lembrança. Sim. Que era de acordo com o que foi vivido. Sim, você pega as crianças com altas habilidades, por exemplo, né, que sabem tocar piano, que sabem pintar, que têm habilidades assim absurdas. E aí você pensa, nossa, da onde será que aquela criança, né, aprendeu tão rápido, por exemplo, a compor uma música? Da onde saiu tudo isso? Saiu tudo isso, né? Ou agora, igual, tem aparecido muitas crianças que falam se lembrar de outras vidas, né? Uhum. Tem várias crianças agora falando, ai, nossa, eu lembro de tal coisa, eu lembro de tal situação. Está sendo muito comum isso, né? E vai ficar cada vez mais, né? Porque dentro do nosso aperfeiçoamento, como nós trabalhávamos só com o instinto. Sim. E passamos a trabalhar com o princípio inteligente. Sim. Então começamos a armazenar, a pensar, a decidir. Então agora, cada vez mais, nós vamos tendo o agrupamento disso tudo e vai ficando mais, vamos se dizer assim, nítido para nós algumas coisas que a gente não percebia. Por quê? Porque quando houver o momento em que nós não precisar mais estar aqui em corpo presente, nós já vamos estar quase mais em espírito realmente do que carne. Nós vamos estar nos importando mais com as coisas realmente do espírito do que com as coisas da carne. Nós vamos estar mais trabalhando para que o benefício seja dentro daquilo que realmente foi programado e não o benefício dos nossos vícios aqui, que são vícios imediatos, que são alegrias momentâneas. E quando nós nos desvencilhamos disso e começamos a praticar, nós vamos nos distanciando. Então, tudo o que nos leva é a revelação. E tudo vai se revelando. E tudo vai aparecendo. E nós vamos chegar num ponto que nós vamos ser capazes e vamos ter estrutura de lembrar de muita coisa. Porque nós vamos ter que ter essa estrutura. Como a Débora estava dizendo, se nós nos lembrássemos que nós apredejamos alguém, que nós ferimos, que machucamos, como que seria a nossa reação hoje? Será que nós poderíamos suportar? Poderíamos, talvez nós hoje aqui encarnado, pessoas que estão tentando realmente se melhorar, ela deitar a cabeça no travesseiro e conviver com um crime praticado? Pois é. Um crime praticado, talvez aqui. Muitos não suportam. Imagine saber de um crime que foi no momento posterior e que exatamente precisa ser reparado. Então, nós precisamos entender que quando chegar lá na frente, por isso que essas crianças estão vindo já com um novo layout, um novo entendimento. Elas talvez não, vamos dizer, não se abalam com tudo que elas vão... Porque também as memórias recentes são a que importam. Porque as que foram lá de trás,
elas só são base, só são estrutura, né? Por exemplo, se você falar para alguém hoje que não pode tirar a pele do outro com óleo quente, aí o cara fala, bom, você está falando isso aqui, nem precisa falar, né? Porque hoje já não existe mais isso, né? Mas antigamente... E se, de repente, tem lei para isso, né? Então, na dúvida tem lei, né? Então não precisa. Então, por quê? Porque isso aqui era só uma base que precisava lá para que fosse estruturado o que nós temos hoje. Então nós temos que prestar atenção na transformação. Sim. Algumas pessoas perguntam assim, Débora, você tem acesso, falam meio assim, você tem acesso lá, né? Mais acesso, você sabe alguma coisa? Você já sabe alguma coisa sobre as suas vidas passadas? Aí eu falo, sei. Aí? Falei, me arrependo de saber. Antes, não soubesse de nada. E aí as pessoas têm essa alucinação de, nossa, eu queria muito saber como foi, quem eu fui, o que aconteceu. Eu falo assim, gente, não queiram saber, né? Essa ideia de que, nossa, ia ser tão legal se eu soubesse. Não tem nada de legal. Não é. Não é legal, gente. Não é legal saber quem fomos. Não é legal saber o que erramos, como erramos, né? Onde erramos e com quem erramos, né? Não tem nada de legal. Se essa pessoa se preocupasse em te dizer algo ali naquele momento, o que nós vamos fazer agora, daqui para frente? Né? Ela fala, você tem acesso aí a como você atendeu aquele rapaz que veio até você, como você se comportou com a sua família nesse dia. Foi diferente com o agora. Foi diferente de ontem? Né? Se preocupe com o agora. Eu reafirmo, você saber, você ter acesso, né? Essas informações lembrei a palavra, informações privilegiadas, de privilégio, você vê algum? Eu não vejo nenhum privilégio de saber o que eu fiz. Você vai se transformar só num curioso. Pelo contrário, né? Quando a gente tem acesso a essas informações, são informações muito tristes, né? São informações pesadíssimas e muito tristes, que envolvem moral, que envolvem coisas assim terríveis. Porque não te alegra saber. É isso que as pessoas não entendem, né? Elas acham que geralmente você tem uma ideia, deve ter sido uma rainha, deve ter sido alguém. Não! Você vai descobrir ali que você fez coisas terríveis com seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos. Então, não tem nada de legal, não tem nada de informação privilegiada. Pelo contrário, são informações que você não gostaria de saber. E não gostaria, não poderia saber. No entanto, apagou a memória, né? Exatamente. O que realmente você vai fazer hoje? Então, isso que é o importante. Exato. Então, por exemplo, a gente trabalha, né? É importante a gente falar, porque tem muita gente que vem na casa espírita, tá? Falando assim, eu queria saber se a minha vida hoje é por causa de algo que eu fiz no passado, e eu queria saber, né? E queria entender o que eu fiz no passado para agora estar colhendo isso. Então, por exemplo, a gente trabalha com a mesa, com a desobsessão, né? E aí, muitas vezes, vem lá o irmão, né? O que a gente chama de o obsessor, que, na verdade, é um irmão que está há muito tempo perdido, precisando de amor, e ele vem para cobrar uma situação, cobrar uma dívida, né, de uma pessoa que está encarnada, e ele ainda está preso naquela situação, né? naquele sentimento lá atrás de algo que você vem, que você faz. Então, essa informação privilegiada, então ele vem falar, porque a pessoa me matou, né? E agora eu vou matar ela, como se ele ainda tivesse de posse da vida, né? E ele fala, e eu vou enlouquecer ela até que ela cometa, por exemplo, o suicídio.
Então, essas informações que as pessoas acham que são privilégio não são privilegiados. Não existe isso. E aí, quando a gente fala no centro espírita, né, para as pessoas, olha, o estudo é muito importante, né? Os cursos, gente, os cursos que as casas oferecem do que é o espiritismo, onde a gente fala o que é uma obsessão, o que é um obsessor, o porquê que ele vem com você, né? O porquê que ele tem essa informação e ele ainda está ali cobrando, vivendo um sentimento, às vezes de anos e anos, de 100, 200 anos. Por que isso que a gente fala tanto? O aprendizado é muito importante. Esse conhecimento que a gente traz aqui é muito importante, porque é justamente isso, né? Esse espiritismo que a gente está falando aqui, que é o que vai te libertar muitas vezes das amarras de uma situação que você nem faz ideia que você vive. Então a pessoa acha que ela está vivendo uma situação por conta de uma coisa mística, né? E, na verdade, ela está vivendo ali numa trama que falta aprendizado. E aí, quando você entende isso, você deixa, né, o passado no passado, Sim. Deixa o presente realmente latente aqui, você aproveitando e olhando quem eu quero ser reconhecido como quem, né? Então, é muito importante você pensar no que você vai fazer hoje, o que eu estou fazendo agora. E depois as coisas vão se encaixando. O que você fizer hoje é o que vai fazer parte do seu futuro. Então, é simplesmente assim. Não se preocupe, como nós estamos vendo a lição, não se preocupe com o passado, não se preocupe que a memória foi apagada, é exatamente para isso, faz parte do aprendizado e às vezes não fique procurando lugares, como a Débora falou, místicos, para buscar essa informação, fazendo trabalhos, fazendo coisas que não vai acrescentar em nada. Escreve de novo, nas linhas novas, mas escreve de um jeito que você se orgulhe do que você está escrevendo. Perfeito. Só isso. É isso. Se preocupe com isso. É isso. O que é que eu estou escrevendo hoje? E aí você vai ter linhas muito melhores para você escrever amanhã. Perfeito. Pode ter certeza. Então, como nós estamos chegando ao final do episódio, né? É muito bom, muito interessante vocês verem que toda essa informação nós temos certeza que não é só nossa, combina com assim os nossos mentores, combinam com os trabalhadores da espiritualidade, combina com todos que estão participando desse trabalho, inclusive nós, médios presentes, que nos dispomos a estar aqui. Então, é isso. É um trabalho totalmente assim em conjunto e livre de qualquer outra coisa que a gente possa querer. Então, simplesmente é fazer. Só fazer o que tem que ser feito. E realmente as linhas que nós vamos escrever lá na frente vão ser cada vez mais bonitas. Então vamos assim, serenando nossa mente, para que o nosso pensamento fique leve e o nosso fardo cada vez fique mais suave e a gente consiga assim entrar nesse sentimento de cura interna, individual e pessoal, e saber que não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com o espírito, porque todos nós somos espírito. Então, nós temos a ver com exatamente com
o aprendizado, com a parte intelectual, que vai te elevar a sua parte moral, que vai elevar a sua parte espiritual. Então isso sim, nós temos que nos preocupar. Mas com outras coisas externas e, acima de tudo, entender que outros irmãos que são irmãos que possam nos influenciar, eles são simplesmente espíritos como nós e que eles estão ali porque eles estão se assemelhando com aquilo que nós estamos pensando. A partir de que a gente pense diferente e melhor, eles vão assim buscar ambiente fértil para eles. E que nós também vamos buscar assim o magnetismo daquilo que nós nos assemelhamos. Vamos nos assemelhar com energias maiores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Débora, muito obrigado. Eu fico assim sempre feliz, alegre, contente por nós podermos estar aqui fazendo essa caminhada juntos, que é importante porque nós viemos coletivamente para que um possa apoiar o outro, para que um possa ajudar o outro. Sim. Então, nós estamos aqui, um ajudando o outro e transbordando com os nossos amigos. Isso é importante. A gente, lembrando, né, nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão e somos amigos já há muitos anos. E é engraçado, a gente quase não fala sobre as nossas vidas, mas trazer aqui uma particularidade, né? Ontem, seu filho foi tomar, Davi, estava na casa, né? E aí eu olhei pra ele assim, ele tá de bigode, né? Já. Ele tá de bigode. Acabou de fazer 13 anos, já com aquele bigodão. Com o bigodão, né? Aí eu olhei assim pra ele, eu pensei, meu Deus. Eu vi a gestação dele, né? Eu participei dele, ele literalmente na barriga. Fazendo o pré-natal, Fazendo o pré-natal. Pré-natal espiritual. Né? Pré-natal, para quem não sabe, dentro da casa espírita nós temos o tratamento espiritual. E as grávidas podem fazer lá um acompanhamento que a gente chama de pré-natal. E aí eu lembrei que eu participava do pré-natal dele, né? Eu participava do pré-natal dele. Aí eu olhei para ele e falei assim, gente, como o tempo passa, né? Você vê, né, a barriga ali, daqui a pouco, quando você olha, já tem um homem aí de 1,72 m. Enorme, de bigode. De bigode. 13 anos, completou agora dia 5. Pois é. E, né, 13 anos. A gente precisa, né, não desperdiçar o tempo. Exato, é sobre isso. Não desperdiçar, não jogar fora, não perder nem um segundo. Nós precisamos investir em nós mesmos em primeiro lugar, e investindo em nós vamos estar investindo no nosso entorno, nas pessoas que estão conosco. Então, você vê, eles estão me acompanhando, todos me acompanham na casa espírita, todos compactuam assim de uma ideia de buscar exatamente esse caminho da luz. Exatamente. É muito, muito interessante isso. Pois é. A gente lembrar de coisas que se passaram, mas que graças a passos pequenos que nós demos, conseguimos alcançar bons resultados, né? Exatamente. As linhas que nós estamos escrevendo estão sendo mais bonitas, mais floridas, mais coloridas, né? E aí vamos finalizar com uma passagem de Shakespeare, que você vê, ele dizia: floresça o seu jardim, não espera que alguém lhe ofereça flores.
Nossa, depois dessa... Então, né, fechando com chave de ouro. Fechando. Então, floresça o seu jardim, não espere que alguém te ofereça flores. Você mesmo. Faça um dia alegre, contente. Faça alguém alegre. Faça todos à sua volta. Faça com que realmente essa energia transborde de uma forma que todos possam ser beneficiados. Até mais. É isso aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à nossa equipe aqui. Agradecendo. Realmente, sem eles, nada disso também seria possível. Com certeza. Gratidão. Até mais.